O estoque, para mim, ele teve mais resultado. O tocar, eu senti que ao tocar, o toque, ele para mim, ele tem mais valia. Eu faço em mim. No meu marido eu tenho feito, já comecei a sentir. Eu falei isso lá para ela, que eu senti uma diferença muito grande. E aconteceu uma coisa bem legal. Eu fui ver os pontos do meu filho e descobri lá o ponto da desproteção. E ali ele criou fobia social, insegurança, medo, incapacidade, né? E aí eu fiz nele, ele não gostava de sair na rua. Aí, 2 dias antes do aniversário dele, a gente fomos no shopping e estava cheio de gente. Eu notei que ele não comprava roupa, ele não queria se associar com as pessoas. Ele fazia um olho enorme, assim, ele entrava num pânico e aquilo me dava uma agonia. E eu reparei que um dia que eu fiz, no outro dia, eu acordei muito feliz, que no outro dia ele saiu com a gente, foi para o shopping, comeu no shopping, comprou roupa e sapato, coisa que ele não fazia. E assim, foi fantástico, de verdade. Eu apliquei a Biomicorretes, eu fiz lá o mapeamento, descobri onde estavam os pontos dele e fui tocando. Eu só fiz uma vez. Sentimos que as pessoas estão a ser tratadas, estão a fazer um acompanhamento. Porque a partir do momento que ela está a fazer o acompanhamento, nem que seja de pouquinho em pouquinho, mas ela vai alcançando ali o equilíbrio, ela vai entendendo o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, o que ela vai afetar o próximo e o que ela não vai. Não é? Porque as pessoas falam, mas por que tantas terapeutas? E por que tantas pessoas com sintomas? Se existem muitas terapeutas, é porque existem muitas pessoas para poderem ser tratadas. E para nós divulgarmos essa fala dos sintomas da ansiedade e da depressão, para as pessoas terem mais conhecimento. Porque muitas das vezes as pessoas começam a tirar a formação e começam a pensar, mas eu vou atuar aonde? Mas eu vou trabalhar aonde? Quem vai ser o meu cliente? Quem vai ser o meu paciente? Aonde que eu vou buscar essas pessoas? Você vai buscar essas pessoas aonde que você reside. Porque, por exemplo, eu moro, não sei se você conhece aqui Monte da Caparica, fica ao pé de Almada, na margem sul. Só conheço por nome. A minha volta dentro deste bairro não tem nenhuma terapeuta, então eu não tenho aqui nenhuma concorrente. Eu sou a única aqui no meu bairro. Eu sou a única que trabalho com ansiosos e depressivos. Nós ficamos esperando muito da minha amiga, do meu amigo, do vizinho, do fulano e do cicrano. Não são essas pessoas que vêm até você. São pessoas que escutam a tua palavra, a tua voz, a tua chamada e falam, isso tem tudo a ver comigo. Eu preciso de um acompanhamento desse. Se você tem vontade de fazer um projeto, eu tinha vontade de fazer um projeto, de montar o canto da terapia, uma comunidade para ajudar pessoas nesses estágios. Hoje eu posso criar isso, eu já tenho o meu projeto em cima da mesa, porque eu sou certificada, porque eu sou terapeuta. Comentando agora que eu coloquei esses depoimentos para vocês ouvirem, para vocês poderem perceber a importância desse evento que nós estamos aqui hoje, né? Essas falhas técnicas às vezes acontecem, e estava também trazendo essa atenção do porquê que nós criamos uma página onde vocês conseguem achar todas as lives de aquecimento desse evento. A gente achou muito importante saber que, por mais que a gente esteja fazendo um evento que é online e gratuito, né? Para quem não sabe do que eu estou falando da semana que vai acontecer a partir da segunda-feira. Eu vou estar liberando live, ou seja, aulas gratuitas e online para vocês, não no formato de live, mas aulas mesmo, com aprofundamento, com o objetivo de te ajudar a se tornar um especialista no tratamento da ansiedade e depressão, a entender qual é o caminho que é necessário percorrer quando você deseja seguir isso como uma profissão certificada. Então, tudo isso vai estar acontecendo na semana que vem, mas existem muitas coisas que vocês precisam saber e já está de antemão se preparando, porque o que eu mais quero nesse evento é que tenha realmente uma profundidade, que tragam entendimento para vocês, que vocês consigam entender o que está acontecendo quando uma pessoa está com ansiedade e depressão, por que ela entra em ansiedade e depressão. Inclusive, hoje é um pouquinho desse tema que a gente vai estar abordando aqui hoje, como que a gente consegue identificar, né, as questões da ansiedade, da depressão. Então, a gente vai estar abordando esse tema aqui hoje, mas mais do que isso, é vocês conseguirem, para além da questão da ansiedade e depressão, vocês perceberem como que vocês conduzem o paciente de vocês para um estado em que ele estava, um estado de sobrevivência, para um estado de vida, de plenitude, de voltar à alegria, de ser feliz, de voltar a ter dignidade na sua rotina diária. Então é um pouco sobre isso que a gente vai estar dividindo da semana que vem. Só que seria impossível a gente chegar na semana que vem e trazer o conteúdo só da semana que vem para vocês ali
porque muitos profissionais estão vindo com ritmos diferentes aqui. Tem pessoas que estão chegando aqui porque estão procurando autocura, porque querem entender o que é ansiedade e depressão, porque precisam se tratar, ou tratar pessoas que são seus familiares. Tem pessoas que querem se tornar um terapeuta e que querem estar se desenvolvendo isso como uma profissão, e tem outros profissionais que estão buscando um aprimoramento, né, uma reciclagem, que essa palavra é muito interessante de ouvir dizer, um processo em que eu possa ampliar o meu conhecimento. E tudo isso é possível. Só que como vocês estão em ritmos diferentes, eu preciso preparar todo mundo e colocar num pé de igualdade, porque senão a semana que vem o evento vai ser tão profundo que vai trazer para vocês, assim, algumas dúvidas, e eu não quero que isso aconteça. Por isso, essas lives de aquecimento estão acontecendo, elas estão acontecendo todos os dias. Então, esses são pontos que, para mim, são importantes falar, e se você não está inscrito para participar desse evento, você pode participar, sim, gratuitamente, se inscrevendo a partir dos links oficiais. E se você já está inscrito, esteja preparado, pegue papel e caneta, traga em todas as lives, porque vai ter muita profundidade e muita aprendizagem aqui, para quem deseja aprender, papel e caneta na mão, tá bom? Uma boa noite a todos, então, que estão aí. Me falem de onde vocês estão me assistindo, enquanto eu bebo um pouquinho de água, só para a gente poder começar com tudo que é necessário. Bem, então, a gente vai falar sobre como identificar e tratar a ansiedade e depressão. Para a gente conseguir identificar a ansiedade e depressão, a gente precisa primeiro de algumas questões anteriores que serão muito importantes. E quais são as questões? Você pode pegar mais água para mim, por favor? Gratidão. E quais são as questões que serão muito importantes para a gente estar abordando? Entender primeiro o que é essa ansiedade, essa depressão. Da onde que advém um paciente ansioso, um paciente depressivo? Quem vem primeiro, né? A ansiedade ou a depressão? É possível um paciente ser depressivo e ansioso? É possível um paciente ser ansioso e depressivo, né? E a gente sempre coloca primeiro qual é o marcador mais forte, por exemplo. Se um paciente ele sofre de ansiedade e aquilo está trazendo para ele muita dor e está fazendo ele entrar em processo de isolamento, em processo de apatia, em situações em que ele tenha crises de choro involuntárias, aí ele está entrando no marcador de depressão, mas essa depressão ela pode oscilar mais vezes do que a ansiedade. Já se o paciente é depressivo, ansioso, ele terá uma depressão marcada por mais tempo, ou seja, ele vai estar num processo de distimia ou de tristeza, de alteração da rotina alimentar, de alteração da rotina diária dele, de falta de interesse por atividades que antes ele tinha interesse, e daí ele vai ter crises ansiosas de acordo com a questão dos traumas emocionais que ele tenha passado. Então, essas são as diferenças assim mais básicas para vocês conseguirem compreender e perceber que existem sim diferenças entre estar ansioso, ansioso depressivo ou depressivo ansioso, e que são possíveis tanto um caso quanto outro caso, como só ter ansiedade, como só ter depressão, e existem ainda alguns pacientes que vão procurar vocês que não têm um marcador ativo de uma forma intensa, mas já está entrando num estresse muito grande, já está tendo crise de irritabilidade, um C8 muito marcado, e por esse motivo ele vai começar a procurar os teus serviços. Então é importante a gente conseguir lembrar de tudo isso para que a gente tenha também essa bagagem na hora de atender o nosso paciente. Então, começando, para a gente falar sobre identificar e tratar a ansiedade e depressão, eu vou começar já a trazer para vocês algumas terminologias que são muito importantes. Então, o paciente, ele primeiro inicia com um processo de trauma emocional. Ele passa por uma situação que para ele é uma situação limite, em que ele não consegue mais vivenciar aquela situação, o corpo dele precisa de uma resposta, e ele cria uma resposta automática de proteção. A gente fala de um escudo de sobrevivência que é acionado. E para a gente conseguir compreender isso, eu vou pensar aqui com vocês, quero fazer algumas analogias. Imagina que vocês vão colocar a mão no fogo. Quando vocês se aproximam do fogo, aquele calor, cada um de nós vai resistir uma certa tolerância daquele calor, até tirar a mão e falar, nossa, queima, tá muito quente. É igual a água quando a gente vai tomar banho, né? Cada um de nós suportamos um tipo de temperatura para tomar banho. Eu não sei qual é a temperatura que você gosta. Eu gosto de dar uma água bem quentinha. Eu tomar banho de água fria é algo estranho para mim, mas eu gosto da água bem quentinha. É a famosa água escalda galinha, sabe? Que a gente sai até todo vermelhinho.
é essa água que eu gosto. Então, eu suporto mais essa água do que pessoas que gostam da água fria. Quando elas colocam a mão nessa água, elas falam, nossa, tá queimando a pele, não sei como você aguenta. Pronto, eu aguento porque a minha resistência àquele conflito é maior. Exatamente isso acontece com o paciente quando ele passa por um trauma emocional. Por isso, o trauma emocional, ele é diferente para cada tipo de pessoa. Existem pessoas que passam pela mesma vivência, pela mesma experiência e saem com situações totalmente diferentes daquele mesmo tipo de conflito. Imagina, quando eu vejo uma situação limite, um gatinho que foi atropelado, para uma pessoa pode não parecer nada, mas para outra pessoa que é muito apegada a animais e tem uma lembrança, uma memória dos seus animais queridos, ver um gatinho sendo atropelado pode mudar todo o dia dele, inclusive uma semana. Então, vai ser de acordo com a nossa percepção de trauma que aquilo vai afetar. Mas, de fato, quando nós temos ansiedade, quando nós passamos e vivenciamos um processo de trauma, o nosso corpo ele tem um limite para ele começar a despertar sintomas físicos de proteção. Ou seja, eu estou passando frio, eu tenho um processo de frio que o meu corpo resiste ao frio e que eu não estou batendo dente, e que eu ainda não levantei os pelinhos da pele. Mas a partir do momento que o frio se intensifica, eu estou sentindo frio e é mais forte, qual a primeira reação que eu tenho? Não é os pelinhos que ficam tudo uriçados? Ficam os pelinhos uriçados. Depois dos pelinhos uriçados, então, vai começar a ter um tremor, um desconforto, um enrijecimento muscular das costas, uma bateção nos dentes, dependendo do tipo e da intensidade do frio. O trauma emocional, ele é acionado no corpo do paciente com sintomas físicos quando ele já não está suportando lidar com aquela emoção. Entendendo isso, terapeuta, já vai ser uma grande virada de chave para você, porque você vai entender que esse conflito emocional do seu paciente, ele já está num momento limite. Por isso que eu sempre trago um exemplo aqui para vocês, eu sempre trago no meu copo, a gente pensar no processo das gotas que caem no copo. Quando a gente olha para as gotinhas que caem, a gente fala assim, nossa, a pessoa estourou por tão pouco, deixa eu fazer essa gotinha cair. A pessoa estressou por tão pouco, né? Foi só uma gotinha. Mas quando o copo está cheio, aquela gotinha não é o que faz transbordar? Então, se trata de como aquele trauma já não é suportado pelo corpo do paciente. E aí o corpo, de forma automática, entra em estado de sobrevivência. A ansiedade é esse estado de sobrevivência, esse estado de alerta, que é ligado pelo quê? No nosso cérebro, nós temos vários pontos. Vou pegar aqui a Joaninha para ajudar vocês. Nós temos vários pontos no nosso cérebro. A nossa cabeça, o cérebro mesmo, ele se divide em várias partes, né? Então, quando a gente está falando dessas várias partes do cérebro humano, essas partes são responsáveis por alojar memórias de forma diferente. Existem as memórias temporárias, existem as memórias recentes, existem as memórias de longo prazo. Cada tipo de memória, ela é alojada num pedaço do cérebro, diferente. E consoante aquelas memórias vão ficando cada vez mais importantes, ou seja, quanto mais o paciente passa por situações semelhantes, mais o cérebro dele vai criando uma memória aqui embaixo. Para quem assistiu já o filme Divertidamente 2, eu vou dar um exemplo que não é o que acontece, mas para vocês entenderem porque é fácil de visualizar. Quando vocês veem o processo das crenças sendo criado, são um monte de memórias que criam uma raiz forte, certo? E elas se convertem numa só. É a mesma coisa quando a gente fala das memórias. Então, essa memória, quando eu estou repetindo várias vezes que eu sou burra, por exemplo, essa memória ela vai ganhando densidade. E chega um processo da minha vida que eu já acredito que eu sou burra e pronto. Eu não tenho mais dúvidas sobre isso. Então, é a mesma coisa que acontece no processo de trauma do seu paciente. O seu paciente, quando ele passa por um processo traumático, ele ganha um marcador. E quanto mais marcadores ele tiver daquela mesma informação, que é o que a gente chama de escudo, gavetas emocionais, quanto mais marcadores ele tiver daquela situação, mais sintomas físicos relacionados a órgãos específicos ele desenvolve. Por isso, aqui a gente já vai desmistificar uma questão. Ansiedade e depressão não é tudo igual. Então, quando a gente vai falar da identificação, como identificar a ansiedade, a gente não vai pensar que todas as pessoas têm que ter exatamente as mesmas coisas para ter uma ansiedade. E a gente também não vai precisar olhar o DSM,
que é o livro das desordens, síndromes das desordens mentais, né? Que acontece, ou seja, para a gente poder perceber. Por quê? Porque aquela categoria ela não está relacionada ao trauma que o paciente viveu, e sim aos sintomas que ele tem. E o nosso trabalho, terapeuta, é você aprender a identificar a origem da ansiedade. Então, se você vai identificar a origem da ansiedade, você precisa saber qual é a base emocional que fez o seu paciente entrar em ansiedade ou depressão. E a partir dessa base emocional, a gente começa a desenvolver a nossa conversa. A partir dessa base emocional, que é causada pelo trauma, a gente começa a entender quais são os sintomas físicos. E isso funciona numa espécie de pirâmide. Então, aqui eu vou pegar 3 cores diferentes para trazer essa referência para vocês como as bases desse pilar. Mas antes de continuar, deixa eu perguntar, está fazendo sentido para quem está assistindo? Está sendo claro? Estou muito rápida? Se eu não estiver muito rápida, me avisam, tá? Boa noite a todos, boa noite, Cásia, boa noite, Waspes, boa noite, Natália, Rosineide, um prazer estar com vocês aqui, tá? Então, continuando aqui, a gente vai pensar num triângulo. Se a gente pensar aqui, ó, vou colocar a chuquinha de cabelo aqui perto, que daí a gente consegue pensar num triângulo. Ó, se a gente fizer assim, é um triângulo, certo? Temos aqui as bases do triângulo. Vamos pensar que esse vermelho aqui é a emoção. E a emoção, o que acontece com a emoção? Vou pegar aqui o marcador da emoção para vocês entenderem. A emoção são as situações que nós vamos vivenciando durante o nosso dia a dia. E existem 2 tipos de emoções que são danosas. O nosso cérebro, ele só separa o que é positivo ou o que é negativo. Porque o nosso corpo, para sobreviver, ele só precisa pensar: isso é bom, eu me aproximo; isso é mal, eu me afasto. A gente não tem meio termo. Ou a gente gosta de uma coisa ou a gente não gosta de uma coisa. A gente está mais propenso a gostar de uma coisa ou menos propenso. Mesmo quando alguém te pergunta: o que você quer comer? E você diz: tanto faz, a mim dá-me igual. É uma resposta bem típica portuguesa: a mim dá-me igual. Não, mas carne ou peixe? Ah, pode ser peixe. É sinal que você está mais propenso para onde? Para o peixe. Entendeu? Então, o tempo todo isso acontece. Existem pessoas que quando chegam perto de você, você tem vontade de estar perto, e tem pessoas que você tem vontade de se afastar. Por vários que sejam os motivos, nem que seja pelo cheiro, mas existem vários motivos. A questão é que isso está ligado à nossa emoção. E a emoção, ao contrário do que muita gente pensa, ela é orgânica. Ela não é uma coisa que eu consigo manipular no meu corpo. A emoção é uma reação orgânica do meu corpo ao que o meu 6º sentido, né, os meus 5 sentidos, na verdade, estão explorando a cada momento, como se fosse um grande GPS. Então, a todo momento, eu estou vendo, olhando, sentindo cheiros, paladares, audição, toque. Então, a todo momento, eu estou experienciando esse universo e estou passando informações para o meu cérebro se aquilo é positivo ou negativo. Escutei um barulho, e o barulho que eu escutei parece de algo assustador, isso vai fazer com que eu pense que aquilo é ruim, certo? Que som foi esse? Foi ruim? Se eu escuto um telemóvel tocando e eu estou à espera de alguém me ligar, eu já me emociono porque eu sei que aquilo é o que eu estou esperando. Se eu vejo uma pessoa que eu gosto, os meus olhos brilham, o meu sorriso abre, o meu coração acelera. Por quê? Porque é positivo. Se eu vejo uma pessoa que eu não gosto chegando perto de mim, meu coração também acelera, mas vai vir transpiração, vai vir desconforto, dor na barriga. Tudo isso relacionado com o quê? Com o fato de eu não estar bem diante do acontecimento. Então, é positivo ou negativo. As memórias positivas, elas são guardadas num tipo de baúzinho, só que elas são menos do que as negativas. Vamos pensar numa coisa, terapeuta? Todos os dias você tem que fazer uma determinada coisa na sua vida. Vamos pensar que você determinou que amanhã você vai abrir o guarda-roupa e vai tirar o guarda-fatos e vai tirar todas as roupas que já não te servem mais. E você está procrastinando isso há um tempão, mas você diz: amanhã eu vou fazer. Aí amanhã você fala: é melhor não fazer agora, porque eu já estou atrasada. Aí se eu começar a tirar essa roupa agora, eu não vou ter tempo de fazer isso. E você vai ter várias razões que fazem você não fazer aquilo que você queria fazer. Para todos os momentos, isso acontece. Por exemplo, quem nunca teve que acordar para ir para o trabalho, mas apeteceu ficar na cama? Ou para a escola, mas apeteceu ficar na cama? E você pensa assim: poxa, não apetece nada, mas eu tenho que ir. Então você tem um motivo maior para ir do que as várias razões para ficar. E por que a gente tem tantos pensamentos contrários, às vezes, à nossa vontade?
Porque nós temos mais memórias negativas do que positivas. Então, o paciente que quando está com ansiedade, ele tem esses fatores, ele tem muitos marcadores de emoções, ele tem um copo cheio de gotas de situações que ele passou, emocionais, que trouxeram para ele desconforto. E a lembrança dele é ativada pelo desconforto que foi trazido. Então, como isso funciona? Ele teve traumas emocionais. E os traumas emocionais, a gente tem os de impacto e temos os de acúmulo. Eu vou falar melhor disso dentro do nosso evento da Semana Torna-te um terapeuta especialista da ansiedade e depressão. Lá eu vou detalhar e vou mostrar para vocês como funciona isso dentro do corpo. Mas aqui, para vocês já irem entendendo, os traumas de acúmulo é aquilo que vai acontecendo repetidas vezes. Então, se você passou por várias situações em que você se sentiu desprezada, humilhada, desvalorizada, você tem vários traumas de acúmulo de desvalorização. E isso vai trazer um tipo de ansiedade para você que sempre que uma pessoa te humilha, você tem mais propensão de ter uma crise de ansiedade ou uma crise depressiva, porque existe a crise de ansiedade e a crise depressiva, que foi acionada pelo mesmo fator. Ou seja, gerou um alerta no seu corpo que respondeu de forma automática a essa emoção. Então, quanto mais marcadores emocionais negativos você tiver, mais eles vão estar atuando num lugar que a gente chama de amígdala cortical, que é o pontinho. Aqui é a carinha da minha Joaninha, já está toda marcada. Mas é um pontinho que fica aqui, mais ou menos. E ela também está muito perto da nossa hipófise e da nossa também, da nossa epineal. Vocês podem conhecer assim. É uma coisinha bem pequena que fica dentro do nosso cérebro. Mas essa coisa bem pequena, ela funciona assim como a nossa amígdala. Por que ela funciona como a nossa amígdala? Ela vai aguardando pequenas amostras de tudo que ela não quer passar novamente, e quando ela está passando naquelas situações, ela entra em alerta. Então é assim que a ansiedade funciona. É como se ela pegasse e falasse assim: olha, tô indo por essa rua e foi nessa rua que eu bati o carro. E aí o seu coração já começa a acelerar e você pensa, o quê? Eu vou bater o carro aqui de novo. Eu não quero passar nessa rua. Essa rua me traz más lembranças. Então, quando o seu coração acelera, é uma resposta emocional que você não tem controle. Para você ajudar o seu paciente, você precisa identificar isso. Você precisa entender que a emoção, ele não tem controle. Por isso, nós precisamos entender qual é a questão emocional que o paciente está passando, se é um trauma de acúmulo, ou se é um trauma de impacto, que é aquilo que aconteceu uma única vez, mas foi terrível para ele, né? Eu tive um atendimento hoje que foi de um trauma de impacto, e que esse trauma de impacto gerou um processo depressivo, e um trauma de impacto relacionado à desproteção, ou seja, uma pessoa que passou por um processo de desproteção, relacionado a uma desproteção muito forte, de forma física, e que depois passou a sentir a mesma coisa, porque você precisa passar por um segundo evento, que é um segundo marcador para você entrar em depressão. Ela passou por um segundo evento de desproteção quando perdeu um familiar que ela tinha muita proximidade, que era a pessoa que cuidava dela. Então, nesse momento, esse paciente teve o seu baú, esse escudo acionado. E esse emocional vai fazer o quê, então? Se a gente falou do triângulo, né? A gente voltando aqui para vocês entenderem e identificarem junto comigo, né? A gente está aqui no triângulo e a emoção estava aqui embaixo. Deixa eu voltar aqui para o mesmo jeito que estava, para não confundir a cabeça de ninguém. A emoção estava aqui, certo? A emoção, ela vai ativar a mente do paciente. A mente, a gente vai pegar esse laranjadinho. O que significou com a mente? A mente é exatamente a forma que o cérebro entendeu aquela mensagem. Só que tem uma questão. De acordo com a percepção do que aquele paciente passou, ele vai guardar uma nanofotografia. Nano porque é a coisa mais pequena que a gente teria hoje em dia, é mais pequeno do que um pixel. É uma coisa, um fragmento muito pequenininho de algo. Se eu pedir para você pensar agora, terapeuta, eu quero que você faça esse exercício comigo para fazer sentido para você. Se eu pedir para você pensar agora, no pior momento que você passou na sua vida, quero que você feche os olhos por 2 segundos e imagine o pior momento que você passou na sua vida, terapeuta. Aquele momento que foi mesmo difícil. E agora eu quero que você... Qual é a imagem que você está vendo? Você está vendo uma imagem. Às vezes a gente vê essa imagem parada, às vezes a gente vê essa imagem em movimento, mas corresponde a uma imagem, né? A um momento. Qual é essa imagem que você está tendo?
essa imagem que você está tendo é a forma que o seu cérebro registrou esse evento, que ele fez essa fotografia. E essa fotografia, ela vai trazer para você cheiro. Se você continuar lembrando desse momento, você vai lembrar do cheiro daquele dia, você vai lembrar do sabor das coisas que você estava provando ou comendo, ou de alguma situação, ou do trava amargo na boca. Você vai lembrar disso, você vai lembrar do que você estava vendo à volta, como que estava o ambiente, você vai lembrar dos sons daquele ambiente, você vai lembrar, só que vai ter um desses marcadores que vai ser mais forte, e é esse marcador mais forte que vai ficar no seu cérebro como a percepção do trauma. Esse marcador mais forte é o nosso gatilho, é a nossa âncora da imagem. É aquilo que faz você, quando entra numa coisa semelhante, falar, já passei aqui. É aquilo que faz o seu cérebro dizer assim, eu não quero viver isso de novo. Eu vou trazer aqui um caso pessoal meu, para vocês entenderem como que isso foi para mim fantástico quando eu comecei o meu processo de autocura da minha ansiedade. Eu tinha ansiedade dos 12 anos até os 17, eu lutei contra a ansiedade, ataques de pânico e epilepsia. Eu fui diagnosticada com epilepsia crônica. E eu não conseguia entender o que fazia o meu cérebro desligar. Eu sabia que eu estava passando por algum problema de saúde, mas eu não sabia o que, e eu ainda não tinha o diagnóstico da epilepsia crônica. Mas o que acontecia de interessante? Só um bocadinho. O que acontecia de interessante no meu caso? Toda vez que eu entrava num autocarro, toda vez que eu chegava para pegar um transporte público, eu entrava e o meu coração já começava a acelerar. Detalhe, eu ia para uma escola que eu tinha que pegar o transporte público. Então eu sabia que meu coração ia acelerar. E aí o meu coração já começava. E eu já começava. Eu não sabia se eu ficava de pé, se eu sentava, se eu olhava para a porta. Eu sentia em mim uma vontade de correr gigante. Eu sentia que aquilo ia se descontrolar e que eu ia desmaiar. E aí eu já não estou falando só da crise de ansiedade. Eu estou falando de quando eu comecei a ter esses desmaios que depois foi diagnosticado como epilepsia. Era tão forte, tão intenso, que eu já sabia que ia acontecer. Eu tinha medo de acontecer, inclusive as pessoas também sabiam que isso ia acontecer. Era terrível para mim, porque ninguém queria entrar no mesmo transporte que eu. E aí, quando eu sentia que isso ia acontecer? Quando começava aquela conversinha de entrava muita gente no autocarro, passava um tempo, meu cérebro fazia tipo... Aí virava, eu sentia, pum. E às vezes acordava com... Eu tenho até uma cicatriz aqui, gente, ó. Uma rachadura aqui na testa que eu fiz. Eu caía, eu desmaiava. E aí, desmaiava, virava a linguinha, virava o olhinho, fazia xixi, defecava, né? Tinha crises de epilepsias convulsivas. E eu, com 17 anos, comecei a ver a minha vida impossibilitada por conta disso. E comecei a entender, poxa, está acontecendo alguma coisa. Foi aí que eu comecei a entender que eu precisava identificar o que estava acontecendo. E é isso que eu estou querendo chamar a atenção de vocês hoje. Identificar e tratar a ansiedade, a gente precisa entender o que está acontecendo com o paciente. E eu percebi que o que acontecia comigo é que sempre que eu escutava conversinhas soltas, burburinhos, eu desmaiava. Por quê? Eu não acabei de falar para vocês que vocês fizeram o exercício comigo de fechar os olhos, de imaginar o pior trauma que vocês passaram. E nesse pior trauma que vocês passaram, nós não trouxemos essa imagem não teve registros sensoriais? O registro sensorial que você mais teve é o que faz o paciente entrar em crise de ansiedade. É aquele registro. Então, às vezes, o paciente vai entrar em crise de ansiedade em ambientes brancos. Por quê? Porque o registro dele teve a ver com o hospital. Às vezes, a crise de ansiedade dele vai ser sonora, porque teve a ver com o momento em que ele ouviu, e às vezes só de ouvir uma ambulância, ou só de ouvir um carro, ou só de ouvir ou só de ouvir um telefone tocar. Eu já tive alunas minhas que só de tocar o telemóvel, à noite ou de madrugada, elas entravam em crise de ansiedade. Por quê? Porque era um registro sonoro. A última vez que ela tinha recebido uma péssima notícia foi através do telemóvel. Foi quando o telefone tocou de madrugada. Então, para essa pessoa, isso ficou registrado como se o telefone tocar de madrugada é mau presságio. A minha mãe, por exemplo,
ela diz que sempre que os filhos chegam junto num determinado lugar para ver ela tem dor de barriga. Olha só. Por quê? Porque todas as vezes que ela perdeu um dos irmãos dela, né? Eles são em 21, então tem muito irmão aí nessa vida. Mas sempre que ela perdeu um dos irmãos, um dos meus tios, nós íamos os 4 dar a notícia. E isso ficou marcado para ela. Então, quando nós chegamos os 4, ela já fala, tá acontecendo alguma coisa ruim. Isso foi tão interessante que a gente foi fazer uma festa de surpresa para ela, cantar uma serenata para ela no dia do aniversário dela, e ela passou mal porque achou que estava acontecendo alguma coisa errada. Tira o som do telemóvel, o meu não está tocando, meu telemóvel. João, boa noite para você. Então, ela pensou que estava acontecendo alguma coisa errada. Vocês conseguem entender? Isso é uma âncora de imagem. Então, é muito importante a gente conseguir identificar o que é uma âncora de imagem acontecendo para o seu paciente, para você conseguir identificar. E você precisa identificar qual é o tipo de trauma emocional que ele passou e qual foi essa situação que ficou marcada. Mas volto a dizer, eu vou explicar isso melhor dentro da nossa semana Torna-te um terapeuta especialista no tratamento da ansiedade e depressão, porque dentro desse evento, as aulas, elas têm explicações que vocês vão seguindo esse alinhamento, vão vendo o que acontece com o corpo do paciente, vão percebendo toda essa linha. Eu vou dividir lá com vocês a minha história de como foi a minha superação para sair da ansiedade e depressão, como eu aprendi a identificar e tratar a minha ansiedade, a minha epilepsia. E hoje, graças a Deus, desde os meus 17 anos, que eu não faço uso de medicamento nenhum para epilepsia, e para pasmar todos os médicos, 3 médicos que me deram o diagnóstico de epilepsia crônica, eu nunca mais tive uma crise convulsiva, nem uma epilepsia, nem quando brilham luzes na minha frente, nem quando eu escuto músicas muito altas, eu não tenho mais. Por quê? Porque eu entendi como funciona o cérebro de uma pessoa, porque que ele colapsava, e é isso que eu vou dividir com vocês. Então, se vocês ainda não estão inscritos para participar, aproveita, tem links oficiais, equipe, põe um link oficial para as pessoas poderem se inscrever aí para a gente também, para elas poderem participar, e tem também na biografia do perfil, tá bom? E vocês podem também mandar mensagem, caso vocês não estejam encontrando. Continuando, então, quando a gente fala dos traumas emocionais, é o primeiro processo que a gente precisa ter para entender um paciente com ansiedade ou depressão. E aí nós falamos que isso fica marcado no cérebro. O Dr. Hammer, né, da medicina nova germânica, ele chama isso de DHS, ou foco de Hammer, né? E por que se chamou foco de Hammer? É uma coisa bem curiosa até, que eu vou dividir agora com vocês, para vocês terem ainda mais bagagem. Foco de Hammer, porque o Dr. Hammer ele ficou obcecado nessas manchinhas que apareciam no cérebro, ó, que nem está na joaninha. Toda vez que faziam, então, uma tomografia computadorizada do cérebro, parecia umas auréolas de árvore. Sabe quando você corta a árvore, tem várias aureolinhas? E ele via que tinha em lugares diferentes. Ele falava assim, nossa, que interessante. Será que está aparecendo por mancha da impressão da tomografia, ou realmente está acontecendo alguma coisa no cérebro desse paciente? Ele começou a investigar isso, depois de uma história um pouquinho mais complexa, que eu divido com vocês dentro do evento também. E aí ele ficou obcecado por isso, e começou a mostrar para as pessoas. Ele vinha assim com as radiografias e dizia, vocês estão vendo esse foco aqui, ó, isso aqui que está acontecendo aqui com o paciente? Isso não é normal, está acontecendo com o de vocês também? E ele ficou tão obcecado que os colegas dele brincavam com ele, dizia, lá vem os focos de Hammer. Então foi assim que ficou com o nome de focos de Hammer. Mas os focos de Hammer, ou também conhecidos como DHS, que é o Dick Hammer Syndrome, eles são essas marquinhas que acontecem no cérebro do paciente e que fazem com que ele tenha órgãos afetados ao mesmo tempo. Então imagina, Leonor, que acabou de falar que tem zumbido, e de seguida dor de cabeça, a dor de cabeça está relacionada a um gatilho de perda. Então, a partir do momento em que ela passou por um gatilho de perda, seja uma perda financeira, uma perda de uma pessoa que era muito especial, ou uma separação que trouxe para ela muita dor, tá? Então, independente do que aconteceu, mas se o sentimento dela foi de perda, ela tem esse zumbido com dor de cabeça. E aí, sempre que ela passa por esse sentimento de que está perdendo algo que seja importante para ela, isso pode estar mais afetado, mais forte e trazer para ela uma crise, tá? Então, isso é importante vocês entenderem. E é isso que eu quero dividir também
dentro do nosso evento. Sim, pode ser uma perda de um animal, sim, Ana Silva, de algo que seja importante para você, porque como eu disse logo no início dessa live, tem coisas que não são importantes para uma pessoa, mas são muito importantes para outra. Então tem pessoas que, se vê um animalzinho caído no chão com fome, tem pessoas que não, que vão ir no hipermercado mais próximo, que vão pegar aquele animal, que vão levar até num abrigo, isso se não levarem para casa, porque não conseguem ver nenhum ser vivo passando por um ambiente que seja difícil. Então, para cada um de nós temos um tipo de percepção, tá bom? Então, a partir do momento em que a gente entende o que está acontecendo no conflito emocional, da ansiedade e da depressão, a gente consegue diminuir o tempo de cura do paciente. Por quê? Porque a gente consegue entender qual é a origem. Bem, se eu consigo entender que o trauma emocional que esse paciente passou foi um trauma emocional de impacto, vou aqui trazer, por exemplo, o exemplo da Ana Silva aqui, que trouxe a perda de um animal. Perdeu um animal, e para ela, aquele animal tinha tanto significado, sabe? Era tão importante na vida dela, eu já perdi um animalzinho um ano retrasado. O ano retrasado que eu perdi. E para mim foi bem, bem doído, porque a gente teve que fazer uma escolha ainda em relação ao animalzinho. Então, se aquilo é muito forte para você, né, perder aquele animalzinho, você trouxe uma DHS, uma Dick Hammer Syndrome, no seu cérebro. E daí ficou acionado um escudo de perda. E o escudo de perda vai afetar alguns órgãos do seu corpo. Então, todas as vezes que você sente que você está perdendo alguma coisa, aqueles mesmos órgãos voltam a dizer, alerta, isso aqui não está bem, que é exatamente o que acontece com a ansiedade. Por isso que numa crise de ansiedade, um paciente tem, por exemplo, tem pacientes que têm tremores, tem pacientes que têm suores, tem pacientes que têm vibrações tissulares, tá? Tem pacientes que têm só aceleração cardíaca, tem pacientes que têm diarreia, tem pacientes que têm formigamento. Cada tipo de paciente vai ter um certo tipo de marcador que está relacionado com o que foi que fez ele entrar em crise de ansiedade. Qual é a gota que caiu? Né? Dentro de um copo de água, pode vir água de diferentes fontes. Pode vir uma água salgada, pode vir uma água doce, pode vir uma água de um lago, pode vir diferentes águas que parecem ser tudo igual, mas elas têm diferentes origens, essas águas. Então, quando você, terapeuta, consegue identificar qual é a origem real do que está acontecendo com o seu paciente, você consegue diminuir esse processo de cura. E mais do que isso, se você for capaz de identificar com exatidão, se você tiver uma ferramenta que permita você identificar com exatidão qual é o trauma e o conflito emocional que fez despertar a crise de ansiedade do seu paciente, você faz com que ele saia mais rápido da ansiedade e depressão, mas não só, com que ele evite processos de recaída no futuro, porque ele já sabe que aquilo é que coloca ele em depressão. E quando você sabe que aquele caminho é mau, você volta a seguir um caminho que é mau. Imagina você tendo que ir daqui, por exemplo, eu moro em Joane, imagina eu ter que sair daqui da região norte, Vila Nova de Famalicão, e ir até o Porto, e pegar um caminho que o caminho faz eu demorar 2 horas para chegar no Porto. Qual a chance de eu querer repetir esse caminho? É zero. Eu levo 35 minutos para chegar até o Porto. Para que é que eu vou fazer um caminho de 2 horas? 2 horas eu chegaria para Baixo Coimbra e até Penela. Né? Então, é importante a gente ter essa consciência, porque é isso que acontece com o seu paciente. Se você consegue ajudar ele a entender que aquele caminho é mau e que aquilo que está fazendo com que ele entre em crise, só com esse tipo de informação, você já consegue ajudar o seu paciente. Por isso que eu falo a importância de você assistir às aulas da Semana Torna-te um Terapeuta Especialista no Tratamento da Depressão e da Ansiedade, porque você vai estar munido de ferramentas com capacidade de transformar os seus atendimentos. E eu estou falando isso de verdade. É um evento online gratuito, você não tem desculpas. Você não tem desculpa que vai evitar você aprender mais. E olha, tem uma coisa muito importante. Você vai lá assistir. Se tudo que eu estiver falando para você não for novidade nenhuma, não for coisas boas, não está somando no seu percurso, você desliga o telemóvel, sai, eu nunca nem vou saber que você esteve lá. Sabe por quê? O meu compromisso é entregar o melhor para você poder entregar o melhor para o seu paciente, porque essa é a minha missão. Você vai entender o porquê que essa é a minha missão.
Ajudar o máximo de pacientes com ansiedade e depressão. E para isso eu estou fazendo um exército de terapeutas. Para ajudar pacientes que sofrem com ansiedade e depressão. Então, por esse motivo, eu preciso que vocês entendam que o compromisso agora é vosso. Eu vou entregar o melhor para vocês. E vocês têm que disponibilizar um tempo e um horário. E olha, eu já fiz de uma forma que facilita o vosso trabalho. Essas aulas, elas são em modo gravadas. Ou seja, você vai poder assistir no melhor horário para vocês. Elas ficam disponíveis na segunda-feira, às 8 da manhã, 7 da manhã, né? 7 da manhã, às 7 horas da manhã, e você pode assistir quantas vezes você quiser no dia. Você pode... Gi, eu posso assistir à noite? Gi, eu só posso assistir de dia. Gi, os meus filhos estão muito ativos porque a gente está de férias, eu não consigo parar para me concentrar. Assiste na casa de banho, não dê desculpa não. Isso pode mudar a sua vida, pode mudar a vida da sua família, pode mudar a vida dos seus pacientes. A mesma coisa eu digo para você, Cris Gomes, sofre de ansiedade há anos e não sei qual o motivo emocional por trás. Assista o evento. É gratuito, é online, e eu tenho certeza que você vai sair de lá dizendo, eu sei o que aconteceu comigo, afinal foi isso. Eu tenho certeza, e olha, eu vou fazer até um compromisso aqui com a Cris. Se você não sair desse evento, se você assistir as 3 aulas, e se você não sair de lá entendendo o que foi que colocou você em crise de ansiedade, me liga. Me liga que eu me comprometo a fazer uma consulta com você, porque eu tenho certeza que você vai conseguir identificar. Porque eu sei o que a gente está entregando nesse evento, eu sei a capacidade de você, se você estiver anotando e implementando, você vai conseguir identificar e vai conseguir mais que isso, vai conseguir saber. Eu tive várias pessoas que saíram desses eventos, né, que a gente faz, com transformações incríveis. E pode ser com você também. Então, o compromisso de vocês é algo que ele deve estar em primeiro plano. Por quê? Porque às vezes a gente perde o bonde. E nessa semana podem surgir desculpas para vocês. E podem surgir momentos em que vocês digam assim, eu até me inscrevi, mas não vou assistir. Eu faço depois. E esquecem que ele vai estar só uma semana acontecendo. De 12 a 16. É nessa semana. Depois, se você quiser ter acesso a essas mesmas informações, você vai ter que esperar. Mas será que a vida do seu paciente pode esperar? Será que a vida das pessoas que você ama tem esse tempo para esperar? Será que a sua vida pode esperar? Eu sempre fico pensando, o que seria da minha vida se eu tivesse começado antes? Se já na altura que eu consegui sair da minha epilepsia, da minha ansiedade, dos meus ataques de pânico, sem usar processos medicamentosos, se eu tivesse dividido o meu aprendizado naquela altura, o tanto de vidas que eu teria impactado, talvez eu tinha deixado de perder minha melhor amiga, que não conseguiu lidar com a depressão, e era uma depressão extremamente silenciosa, ninguém nem sabia que a Drica estava passando por isso. E, infelizmente, a notícia que chegou, já ninguém ia tempo de salvá-la. Então é sobre isso, gente. É sobre começar hoje a mudança que você deseja no amanhã. E eu desejo que vocês façam isso. Que vocês se comprometam. Que vocês lembrem. Amanhã nós vamos estar aqui em mais uma live de aquecimento. Para quem está inscrito dentro do evento e que não assistiu a live anterior, dentro do link das lives, que é divulgado nos nossos grupos de WhatsApp por e-mail, vocês conseguem aceder a todas as lives para vocês assistirem com mais calma as de aquecimento. E na semana que vem, todas as aulas que acontecerem, tanto as aulas quanto as lives de aprofundamento que acontecem na terça e na quinta, elas serão essenciais para modificar a vossa jornada de transformação. Então estejam atentos. Deem o vosso melhor, que eu prometo que eu também vou estar dando o meu melhor. E juntos teremos muitos melhores, como eu costumo dizer. Serão muitos melhores e muitas transformações e muitas vidas transformadas, tá? Foi um prazer estar passando essa noite aqui com vocês, tá trazendo para vocês um pouquinho mais de conteúdo, né, com essa profundidade. Eu espero que vocês tenham entendido essa dimensão. Faltou só eu falar, antes de finalizar, só para finalizar aqui, o conceito do triângulo, que a gente chama de pirâmide do conflito, que ficou faltando aqui,
peço desculpas que eu esqueci do terceiro ponto, do terceiro pilar. Nós falamos do Dick-Hammer Síndrome, né? Desse terceiro ponto, que é na mente. Falamos da emoção e faltou o nosso terceiro pilar. Então, eu vou falar aqui do nosso terceiro pilar, desse triângulo que eu chamo de pirâmide do conflito, que é onde o paciente fica preso tendo ansiedade e depressão. E daí você não consegue tratar se você não souber tirar ele dessa pirâmide, que são os sintomas físicos e emocionais associados. Os sintomas físicos, que é a forma que o corpo dele cria essas reações de alerta. Então, o corpo do seu paciente, ele vai ter situações para chamar a atenção e dizer assim, olha, sai daqui. A gente conhece, né, um conceito convencional sobre ansiedade e depressão, sobre luta e fuga. Quando um paciente está passando por ansiedade, ele está num conflito de sobrevivência de luta ou fuga. Ele quer lutar ou fugir, por isso o organismo dele reage dessa forma. E, de acordo com o que ele queira lutar contra ou fugir de, ele vai ter sintomas associados, de acordo com a percepção, que a gente já falou isso no THS. Já dentro da depressão, a gente tem um conflito de casulo, ou seja, o paciente, ele sente que ele está muito afetado, ele sente que emocionalmente ele não é mais capaz de lutar, que ele não tem mais forças, por isso a fadiga, o cansaço extremo da depressão, não consegue lavar uma louça sem se cansar, por quê? Porque ele sente que ele não tem mais forças, ele sente que, eu não consigo mais lutar contra isso. E daí, a sensação dele é, deixa eu escurecer meu mundo, igual um animal ferido. Se você ferir um animal, esse animal não vai querer se alimentar, não vai querer beber água, não vai querer sair, não vai querer... Ele até fazer as necessidades, ele vai tentar não fazer. Por quê? Porque ele vai ficar ali até ele tentar se recuperar. O que acontece conosco é exatamente a mesma coisa. Então, os sintomas que o seu paciente sente vai fazer com que ele acione novamente a nossa pirâmide do conflito. Porque quanto mais sintomas ele tem, vou voltar aqui para a ordem que estava, quanto mais sintomas o nosso paciente tem, mais isso vai gerar emoções negativas para ele, mais ele vai ficar, meu Deus, eu passei por tudo isso, é horrível. Gente, quem já passou por crise de ansiedade e por crise depressiva sabe o quanto isso é horrível, o quanto dói, o quanto isso corrói uma pessoa, o quanto essa pessoa se sente impotente, incapacitada diante daquilo, não sabe se está morrendo, não sabe o que está acontecendo, não sabe. Isso é horrível. Então, quanto mais sintomas físicos, mais ela vai ser abalada emocionalmente, mais ela vai aumentar o foco de Hammer. Ou seja, isso vai ser repetido. Quanto mais aumenta o foco de Hammer, mais sintomas físicos, mais emoções ela gera, mais foco de Hammer. E por isso que a gente vê pacientes presos em ansiedade e depressão há anos, com cada vez mais sintomas físicos, tomando cada vez mais medicação e com resultados cada vez menores, tá? Então, assim a gente fecha e entende essa pirâmide do conflito. O que a gente precisa entender, então? Que quando a gente consegue falar para o paciente qual é o trauma emocional que fez com que ele entrasse na pirâmide do conflito, e a gente aprende a identificar os gatilhos, as âncoras de imagem, e a desativar esses gatilhos, que eu vou ensinar isso para vocês na aula 2, quando vocês aprendem isso, vocês conseguem tirar o paciente de vocês da ansiedade e da depressão. Então, estejam atentos nas aulas que vão acontecer a semana que vem e nas nossas lives de aquecimento dessa semana. Gente, agora sim, um grande beijinho de luz. Obrigada a todos vocês que estão aqui há 51 minutos comigo. Foi um prazer estar nessa live aqui hoje à noite convosco. Desejo que vocês tenham uma semana incrível. Amanhã, quarta-feira, nós temos live em estar nos aprofundando dentro do tema da ansiedade e depressão, fazendo com que você possa se tornar um especialista no tratamento da ansiedade e depressão. Um grande beijinho de luz. Quem ainda não curtiu o nosso canal no YouTube, aproveita, curte, segue o nosso canal. Quem ainda não é seguidor aqui no Instagram, também aproveita e já segue para vocês não perderem esses conteúdos que eu tenho certeza que vai transformar os vossos atendimentos, tá? Beijo de luz a todos vocês, uma linda noite.